Olá, meu nome é Patrícia e hoje eu vou te ajudar com o tema medidas de temperaturas em graus Celsius. Então, separe o seu material, que agora é hora de aprender matemática. Antes de começar, eu te pergunto, o que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo ou de um meio. Ela pode ser medida utilizando a escala Celsius, representada por esse sinal. Aqui eu tenho uma tabela que nós vamos analisar antes de entender como interpretar as informações de um gráfico. Começando pelo título: Temperaturas de BH no final de semana. Na primeira coluna da tabela, eu tenho os dias da semana em que essas temperaturas foram registradas. Na segunda coluna, eu tenho as temperaturas mínimas que foram registradas nesses dias. E na terceira coluna, eu tenho o registro das temperaturas máximas. Utilizando essas mesmas informações, eu construí um gráfico. Esse tipo de gráfico se chama gráfico de colunas. Olha só. Ele é estruturado sobre duas retas, que nós chamamos de eixo. Na reta vertical, eu tenho as temperaturas que foram registradas. Começando do zero, nós vamos subindo de 5 em 5 até chegar em 25 graus, que é a minha maior temperatura. Então, nós temos o 0, 5, 10, 15, 20, 25. Na reta horizontal, eu tenho os dias da semana em que as temperaturas foram registradas. A sexta-feira, o sábado e o domingo. Para entender esse gráfico, a legenda é muito importante, porque é ela que vai me indicar qual é a temperatura mínima, que está sinalizada com a cor laranja, e qual é a temperatura máxima, que está sinalizada com a cor azul. Se eu te perguntar em qual dia foi registrada a menor temperatura, é só você observar até onde vai a menor barrinha. Olha só, a nossa menor barrinha está na sexta-feira. Ela sobe até os 15 graus. E se eu te perguntar qual foi o dia em que foi registrada a maior temperatura? É só você observar até onde vai a maior barrinha. Nesse caso, a nossa maior barrinha está no domingo, que sobe até os 25 graus. Em qual dia as temperaturas estiveram entre 20 e 25 graus? Vamos analisar? Olha só, na sexta-feira, as temperaturas estiveram entre 15 e 22 graus. Como eu sei disso? Se você não tiver em casa papel quadriculado, não tem problema. É só você utilizar os centímetros da sua régua. Então, nesse caso, olha só, como a gente estava em 20 graus, a gente conta 1, 2 quadradinhos. Então, na sexta-feira, a minha temperatura máxima foi de 22 graus. Então, na sexta-feira, as temperaturas estiveram entre 15 e 22 graus. A mesma coisa vai acontecer no sábado. Olha só, aqui a gente tem 15 graus. Então, a gente vai contar de novo a quantidade de quadradinhos. Ó, 1, 2, 3 quadradinhos. Então, 15 mais 3. No nosso sábado, a temperatura mínima foi de 18 graus. E a temperatura máxima, olha só, 20 graus, 1, 2, 3, 4. 20 mais 4, então no sábado, a nossa temperatura máxima foi de 24 graus.
Então, no sábado, as temperaturas estiveram entre 18 e 24 graus. No domingo, as temperaturas estiveram entre 20 e 25 graus. Então, a minha resposta correta seria o domingo, em que as temperaturas estiveram entre 20 e 25 graus. De sexta para domingo, a temperatura máxima aumentou ou diminuiu? Olha só, é só a gente analisar. Só de olhar para o meu gráfico, eu já consigo dizer que de sexta para domingo, a temperatura aumentou, porque olha só, a nossa barrinha cresceu. Mas a gente pode também analisar pelos números. Por quê? Na sexta-feira, a gente teve 22 graus e no domingo, 25 graus. Então, de sexta para domingo, a temperatura aumentou e a variação foi de 3 graus. Por último, mas não menos importante, ao analisar um gráfico, é preciso estar atento ao título e à fonte, ou seja, de onde as informações foram retiradas. Tudo bem? Para terminar, eu te faço mais uma pergunta. Qual é a diferença entre calor e temperatura? Nós vimos que temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo ou de um meio. Já o calor é a energia em trânsito que passa do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que ambos atinjam a mesma temperatura. Gostaram? Espero que eu tenha ajudado. Agora eu fico por aqui e te desejo ótimos estudos.